Você tá usando a ferramenta que seria como se fosse a chave para você viver a vida que você deseja, você tá bloqueando, porque você acha que aquilo é um saco. Então, se você não priorizar e se você não levar como um trabalho, não vai te dar resultado de trabalho. Não tem como, não é impossível. Bem-vindo ao EliteCast. Hoje estamos aqui com mais um episódio muito especial, com uma convidada sensacional que vocês vão amar. A nossa convidada de hoje se chama Dani Ramos. Ela tem 560 mil seguidores no Instagram e ela desenvolveu um método chamado Método Grow para ensinar, é assim que fala, Dani? Isso. Método Grow. Para ensinar outras mulheres a atingir um número expressivo de seguidores e aprender a trabalhar com o Instagram. Dani, é um prazer pra gente. Obrigada, e eu bem-vinda. Quero que você se apresente pra nossa audiência, para as pessoas que ainda não te conhecem, porque o papo hoje vai ser maravilhoso, muito bom. Vai ser para despertar mulheres. Vai ser para destravar e para crescer. Exatamente. Em todos os sentidos, eu falo, você cresce na internet, no Instagram, e você cresce na vida, porque te abre tantas portas, são tantas oportunidades que a gente não consegue enxergar agora, mas que quando você vai começando, eles vão aparecendo para você e é fantástico. Não é porque eu faço isso que eu recomendo, mas assim, todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, crescer uma audiência e usar essa plataforma para colher qualquer coisa que você deseja, viver a vida que você deseja. Já quero destravar. Bora destravar. Esse é o meu trabalho, é isso que eu faço todos os dias. Destravo mulheres no digital. É porque, na verdade, eu acho, assim, o que eu percebo, né, mais ou menos, que as pessoas, elas têm uma certa dificuldade de começar com o Instagram. Primeiro porque tem aquele preconceito de, vamos começar a dizer que eu sou blogueirinha. Né? E eu acho também que tem aquele fato, vamos falar da gente que mora em outro país, né? Sim. Que muitas vezes largamos as nossas carreiras e viemos pra cá e a gente acaba não se achando. Sim. Aí a pessoa, ela não sabe que conteúdo que eu vou criar? Não sei o que fazer, não tenho ideia, na minha vida não é interessante. Exatamente. Todo mundo acha que a sua vida não é interessante, mas é só um exemplo agora que a gente está nessa época do ano. Está acontecendo agora um dos maiores eventos televisivos, né? Está acontecendo agora um dos maiores eventos televisivos da história, que é o Big Brother, né? Todo mundo para assistir o Big Brother. O que é o Big Brother? São, 12 pessoas completamente estranhas dentro de uma casa, confinadas, fazendo coisas de seres humanos, coisas banais de seres humanos, vivendo. E aí, por que todo mundo para assistir isso, se não tem roteiro montado, ou digamos que não tenha, né? Se as pessoas estão ali só interagindo e só vivendo. Por que é interessante? Porque ser humano gosta de saber coisas de ser humano. Então, todo mundo, no final das contas, tem algo interessante para mostrar. E, na minha vida não é luxuosa. Minha vida não tem nada demais. Minha rotina não é interessante. Claro que é. Você só tem que saber mostrar isso. E as pessoas vão se conectar com a maneira com que você mostra. Então, esse é o ponto principal. Parar de achar que você precisa de algo extraordinário. A sua vida já é extraordinária. E, assim, falando para quem mora aqui ou quem mora fora, em qualquer lugar, já é também interessante. Porque a gente acaba se acostumando com o fato de que morar fora é normal. E já não é, né? Agora, morar em Dubai é ainda mais extraordinário, digamos assim. Porque Dubai carrega um nome muito pesado de marketing, de lugar onde desperta muito desejo das pessoas conhecerem. Então aqui, claro, as brasileiras, né, ou as pessoas expatriadas vêm pra cá e ela fica na comunidade dela e ela acha que já tem muita gente aqui. Todo mundo muita gente já vem pra Dubai, mas ela mora na bolha. Aquela é a bolha dela. E a partir do momento que ela vai para o Brasil, ela começa a conversar com pessoas que não viajaram, não conhecem, ou já vieram para cá de passagem, e ela fala que ela mora em Dubai, as pessoas vão falar, uau, que legal, e aí, me conta. Eles começam a contar. Só que aí você volta para cá e você esquece que existe esse interesse real das pessoas saberem o que é morar aqui. Então, já morar aqui, por si só, isso é verdade, é algo extremamente importante e interessante. Ô, Dani, então me fala um pouquinho da Dani antes do digital e apresenta pra gente quem é a Dani. É isso aí, então tá. Eu sou a Dani Ramos, hoje tenho 41 anos, sou mãe da Lívia e amo criar conteúdo, sempre gostei de criar conteúdo. Então eu criava conteúdo desde quando criação de conteúdo não era conhecido como criação de conteúdo, né? Eu usei o Orkut, o Tumblr, o Fotolog, eu já
de adolescente eu já usava essas plataformas. Mas claro, na época para mostrar o que a gente fazia no final de semana, algumas fotos que a gente tirava, mas eu sempre gostei de mídias. Sempre gostei de tirar foto, de fazer vídeo. E quando eu saí do Brasil, quando eu tinha 21 anos, eu saí do Brasil, eu sempre quis fazer algo relacionado a design. Mas por uma ideia da minha mãe, não, tem que fazer algo que é mais seguro. Eu estudei direito. Não gostava, mas saí do Brasil, consegui estudar design de interiores. E quando eu vim para Dubai, eu realmente entrei nessa área de design, então fazia design de eventos. E nessa época, eu já postava o conteúdo da empresa que eu trabalhava. Então, a gente tá falando de quê? 2012, 2013? Eu entrei no Instagram assim que saiu, então 2010. Ali foi a minha entrada no Instagram. Mas a gente postava foto do pé da areia, do prato da comida, e a gente usava aquelas bordas, né? Lembra aqueles frames e os filtros? Que era uma plataforma para isso naquela época, né? E só tinha nem Store, né? Não, o Story veio depois de 2016, 2017. E nessa empresa que eu trabalhava como designer de eventos, eu fazia as postagens das redes sociais, então do Instagram, a gente tinha o Snapchat, a gente tinha o YouTube, o Pinterest era muito, muito alto pra gente também. E quando que eu despertei para isso, como, existe uma oportunidade aqui, né? Então, assim, existe o que você pensa e depois a forma, e o que você faz com o que você pensa. Nessa época eu só pensava. Eu não agia. Eu trabalhava, tinha esse meu trabalho, eu amava o que eu fazia, me realizei muito profissionalmente como designer, porque a gente fazia eventos lindos, maravilhosos, então isso chamava muita atenção. E na época, o blog, lembra da época do blog? Ele era muito em alta, assim, então ele servia muito para atrair clientes para nossa agência. Então muita gente vinha através de blogs, e tinha uns blogs muito famosos, principalmente na Austrália. E elas divulgavam muito os nossos casamentos. Que legal. Então, assim, as pessoas vinham porque viam a matéria ali, né, o blog, né, o post do blog. E eu fazia essas postagens e eu gostava. E o meu marido sempre me falava, você precisa começar a criar conteúdo. Olha aqui, você mora em Dubai, a gente viaja o tempo inteiro, posta. E eu ficava com aquela coisa, seria legal, né? Mas a zona de conforto dominava. Falava, não, quem sabe? Aí eu começava, assim, um perfil. Pensava, não, vou começar a falar. Porque, assim, os millennials, né? Nós millennials, né? Geração dos anos 80, dos anos ali, um pouquinho dos anos 90. Nós somos multi-apaixonados. A gente tem muitas paixões. Não é aquela coisa dos nossos pais que nem tinham muitos hobbies, nem tinham muitas paixões, né? Iniciavam um trabalho e ficavam lá até aposentar. Não tinha essa ideia, essa hipótese de vou fazer uma transição de carreira, vou fazer aquilo que eu amo de verdade. E nós não, nós somos, acho que, a primeira geração que está podendo fazer isso, né? A gente rompeu a bolha. A gente quebrou um ciclo, né? Porque antes, por exemplo, eu fiz faculdade. Era aquilo que tu ia fazer, e se tu saísse daquilo, era um problema. Meu Deus, tu gastou um dinheiro, tu estudou não sei quantos anos, e agora, não me achei aqui. Sim. Vou pra outra. Virou uma coisa natural. Um recomeço, né? Maravilhoso, né? Porque você pode realmente ter uma vida cheia, uma vida de realmente experiências, né? Porque imagina você fazer uma faculdade, você escolhe uma faculdade com 20 anos. Que você não sabe nada da vida. Aí você assume esse compromisso pro resto da tua vida inteira. Infeliz, né? A maioria. Muitas pessoas, sim, né? E quem tem sorte é aquela que entra e que ama, que faz e continua fazendo pro resto da vida. Mas como a gente é muito apaixonado, e eu tenho TDAH, e o TDAH tem essa coisinha de ter várias paixões, várias coisas, vários interesses, né? Eu sempre gostei muito de design, de moda, estudei moda, né? Pensei várias vezes em seguir a carreira da moda. E aí eu começava um perfil, e aí assim, depois de, sei lá, 10 posts eu parava. É igualzinho. Aí eu começava a ter perfil. Então você vai ter que me ensinar. Eu tinha uns 15 perfis já de Instagram, mas nenhum foi pra frente. Por quê? Porque eu não dedicava o tempo e a energia necessária para aquilo. Na verdade... É que você também tava numa bolha, igual eu penso assim, que eu sou assim. Porque, vamos supor, eu vejo que eu comecei no TikTok. E eu já senti isso. Quando eu posto, vamos supor, eu tenho uma coleção de perfume árabe. E aí eu posto, todo mundo tem curiosidade. Igual você falou, as pessoas ficam doidas querendo saber mais. Manda mais, posta mais. Sim. Só que aí depois aquilo... Aí eu falo assim, não vou postar mais não. Aí já corta. Tem uma pontinha de autossabotagem aí, né?
Então. Né? Porque a gente tem essa coisa também de se auto-sabotar. Aí estudei bastante, fiz terapia, fiz curso de terapia, fiz hipnose. Falei, agora eu vou mexer com isso. Aí depois eu falei assim, não quero mexer mais com o Instagram. Aí parece que é uma coisa que... Aí eu tenho um Instagram privado. Eu prefiro ficar no Instagram privado do que ficar no aberto. Parece que me incomoda de postar no aberto. Porque, e um monte de gente me manda mensagem me perguntando. O privado, a gente fica mais à vontade, porque a gente... Fica com medo de errar. Não, por exemplo, eu no meu privado, eu posto coisas mais íntimas da minha família. No meu aberto, eu me travo um pouco e eu fico com medo do que eu vou falar. E geralmente quando eu trago assuntos, dá muito, assim, muito engajamento. Aí eu me empolgo, igual a Kelly. Aí eu falo, meu Deus, agora deu certo. Você tem noção? Aí eu passo. Eu comecei com o Café com Propósito, que é fazer live com as pessoas, para as pessoas contar a vida delas. Menina, bombou. E aí todo mundo todo sábado eu tava fazendo, todo mundo falando, você não vai continuar com o Café com Propósito? Aí tipo assim, sabe aquela coisa que a gente abandona o grupo, né? Então, no meu caso eu estava num trabalho que eu gostava, né? Eu enxergava a oportunidade, porque já na época, imagina, não existia patrocinado no Instagram, não existia algoritmo do Instagram. Tudo que você postava era entregue de forma cronológica, então todo mundo recebia, todo mundo que te seguia recebia o teu conteúdo. E era, assim, o oceano azul do Instagram era aquela época, né? Então, se eu tivesse começado naquela época, eu juro pra vocês, eu teria, assim... passado por 90% menos dos problemas que eu tive, que não eram relacionados a isso, mas isso teria me aberto tantas portas e teria me ajudado tanto em tantas outras maneiras, que depois eu fui pensando, poxa, né, eu me arrependo. Se você me perguntar, você se arrepende de não ter começado naquela época? Muito, demais. Mas também não posso fazer nada agora em relação àquilo que passou. É daqui pra frente, né? E ainda bem que eu não desisti, porque... felizmente hoje eu consigo colher esses frutos, né? De ter começado, de ter assistido e ter permanecido. Mas aí o que você fala? De, eu começo e paro, é muito aquela coisa assim de você não ter decidido, de verdade. Porque quando você decide alguma coisa de verdade, seja no relacionamento, seja numa empresa que você abre, qualquer coisa, uma amizade que você tem, quando você decide de verdade que, não, é isso aqui. Essa pessoa é a pessoa que eu quero ficar. É uma decisão tão profunda que obviamente você vai ter os perrengues, obviamente você não vai ter dia que você vai acordar e falar, ai meu Deus, que legal estar casada, que legal estar, ou filhos, né? Nossa, acordei hoje com a vontade de ser mãe, meu Deus, aquele dia que você tá com a cabeça cheia, um monte de problema e tá as crianças berrando, doente, você acorda naquele dia, você não tá com vontade de ser mãe, mas você é mãe. Uma decisão que eu tomei ali atrás, então eu não posso sair desse propósito que eu tenho aqui, desse commitment, né, como é que se fala? Commitment? Desse caminho. Desse caminho, do que eu assinei aqui. Como se você tivesse assinado alguma coisa, mas não assinou. No Instagram é a mesma coisa. Criar conteúdo é a mesma coisa. E que conteúdo que tu começou a criar quando não, agora eu vou começar a fazer. Agora eu vou começar isso aqui pra viver disso. Quando é que foi tua transição, né? Aí, morei no Brasil, né? Voltei pro Brasil. Então eu morava em Dubai, em 2019 tive a minha filha e foi uma reviravolta, fui morar no Brasil. E aí também foi uma loucura, porque eu estava numa transição de carreira, com um bebê pequeno, então foi, assim, todo mundo diz, a pandemia foi muito difícil pra mim. E no meu caso a pré-pandemia foi muito difícil pra mim. Então aquele ano foi um dos anos mais desafiadores em todos os sentidos. Que foi o ano que eu tive que aceitar que agora eu sou mãe, que agora eu cresci de verdade. Então, voltar para o Brasil não era um plano meu, mas acabou acontecendo e eu tive que aceitar isso também. E eu falei, bom, agora eu estou aqui nessa situação, eu preciso fazer algo com a minha vida, né? Fazer casamentos, eu tinha muita experiência e com certeza teria dado certo. Só que eu não me via com uma bebê pequena fazendo casamentos e eventos. Porque eu sei, né, pela minha ex-chefe, o quanto ela tinha 3 filhos e ela não ficava com essas crianças, né? Então, assim, é muito desafiador. E aqui em Dubai ainda a gente tem esse luxo, né, de ter 3 meses de férias, digamos assim, que nada acontece. Então esses 3 meses ela ficava com as crianças. Eu nem teria isso no Brasil, porque o casamento no Brasil é sempre, né? E é uma situação muito diferente, então eu falei, não, isso aqui não vai rolar aqui, não vou fazer. E no meu coração parece que eu já tinha fechado aquele ciclo, sabe? Então eu já tinha conquistado o que eu queria e acabou, eu quero fazer alguma coisa diferente. E eu sempre pensei em começar algo no digital. Mas a criação de conteúdo em si, talvez não era o que no primeiro momento eu pensei, eu almejava. Então eu pensei em abrir uma marca de roupa. E aí nos 2 primeiros meses que eu comecei com essa marca de roupa, gente, sério, falei, não, gente, pelo amor de Deus, não. Porque assim, não vai me dar o que eu quero, que é liberdade geográfica. Então essa é uma coisa que eu já
eu não queria estar presa no lugar. Que eu voltei pro Brasil não como uma ideia de vou ficar aqui para sempre. Foi um momento, foi uma situação que aconteceu e a gente tinha casa no Brasil, então vamos ficar lá e fazer essa experiência. Mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho que me fizeram ter certeza de eu tô muito acostumada a morar fora, e de fato, né? Bom, não queria ficar presa, então isso já era uma coisa. Segundo, eu queria algo que tivesse pouco investimento financeiro. Eu não queria investir, né, horrores no começo, e queria algo que me pudesse trazer um retorno de escala, que isso também o digital te oferece. Então, assim, olhando todos os pontos, prós e contras, eu falei, não, digital pra mim é isso. E eu já sabia criar conteúdo, porque já gostava e já fazia isso também como parte do meu trabalho. E quando eu tive a Lívia, né, pequenininha, você acaba se conectando com outras mães, porque você também é um novo mundo, né, que se abre, a maternidade, né? Exatamente. Antes eu não tinha contato com mães, eu não sabia o que era a vida de uma mãe, eu sabia por fora, mas o dentro, quando você tá dentro, é muito mais intenso, né? E aí você vai se conectando com outras mulheres, e eu percebi uma quantidade assim, absurda de mulheres que dariam tudo pra não ter que voltar depois do maternity leave, né? Da licença maternidade. Da licença maternidade. Assim, muitas mesmo. E eu falei, gente, então talvez seja aqui. Porque eu já sei fazer isso, eu gosto de fazer isso. Então, por que eu não vou ensinar essas mulheres a fazerem isso também? Então, eu tenho um vídeo meu, assim, muito engraçado, lá de 2020. Eu tô na frente da nursery, na escolinha que a Lívia ia, que depois veio a pandemia, ela fechou, né? Mas eu tô na frente, falando que eu ia começar... que eu comecei aquele perfil, que esse perfil que eu tenho hoje é um perfil que eu tinha começado novo, porque o meu que era pessoal, eu falei, não vou trazer, eu vou criar do zero, vou começar do zero. E aí eu fiz o story e falei assim, esse aqui meu propósito é ajudar outras mulheres que estão na mesma situação que eu a crescerem, a usarem o digital para viabilizar a vida que elas querem. Seja você ficar mais tempo com o seu filho, seja poder ficar mais tempo com o seu filho, sair de um trabalho que você não gosta e ainda ter a sua independência financeira. E, enfim, foi ali que eu comecei. Foi uma dor real, né? Real? E como que tu começou a monetizar? Porque tu começa a criar o conteúdo, mas quando que foi que aquilo começou a ter um retorno financeiro pra ti? Sim. Então, aí quando eu comecei no Instagram, aí teve aquele processo, né? Daí começar, e aí decidir, e aí falar, mas será que é pra mim? Porque quando você começa, você tem que encarar muitas crenças. E julgamentos. É muito. Assim, é demais, mas assim, as crenças que você... Que a gente mesmo constrói, né? Porque, isso, tipo assim... E a tua autocrítica. Porque assim, você acha que todo mundo tá te julgando, mas não tá. Tem algumas pessoas te julgando? Sim, vai ter. Se você fizer ou se você não fizer. Sempre vai ter. Você vai ser assunto das rodinhas? Vai ser, mas por 5 minutos. Sabe, as pessoas não vão ficar 24 horas por dia falando de você. O problema é as conversas internas que você tem. O problema é você se julgando o tempo inteiro. Aí eu te passava por isso, né? Falava, tá, esse vídeo tá ridículo, não vou fazer. Não vou Teve um dia que eu gravei uns 20 vídeos, de verdade, pra sair um. Claro, mas ainda acontece comigo, tá? Se isso te acalma, se isso acalma o seu coraçãozinho, ainda não passei por isso. A minha menina olha e fala assim, mãe, você não vai cansar? Não, eu não vou desistir, eu estou aqui com um propósito. Eu sempre acho que não tá bom, os meus. Tá bom. É por causa que eu acho que eu trabalhei muito tempo com marketing, com modelo famosa. Então, tipo assim, eu trabalhei com fotógrafo, eu sei o ângulo das pessoas sentadas. Aí a gente na hora que a gente vai fazer... rede social é justamente isso, precisa ser social. E no social, você tá assim comigo, conversando comigo como você é de fato, mas entendeu? Você falando assim, tá vindo muita coisa assim na minha cabeça, tá clareando muita coisa. Igual, tipo assim, eu fui pra Londres, e aí, do nada, eu falei, vou gravar. E gravei tudo espontâneo. Eu tava no parque, eu pegava, andava de bicicleta, gravava. Sim. Menina, fez bum, falei assim, claro. por causa que era real mesmo, sem Photoshop, sem nada. Mas claro. É isso eu quando viaja também, até teve uma viagem que eu fiz pra Bahrein, lembra? Lembra? Que, assim, eu não tinha feito o cálculo da moeda de lá. E quando eu cheguei lá, eu descobri que é a segunda moeda mais forte do mundo. E aí eu tava comprando as coisas, só que, tipo assim, olhando ali, parecia tudo muito barato. Mas daqui a pouco eu comecei a ver no meu telefone um negócio estranho. Eu comecei, gente, mas tem alguma coisa errada? E aí eu fiquei revoltada. Tu viu os vídeos, Kelly? Que foi, gente, fez o maior sucesso. Eu tava tão brava que eu fui na praia e tinha uma água, um chuveirinho, assim, eu coloquei meu pé e falei, agora eu vou gastar essa água aqui, ó. Vou fazer, valeu o meu dinheiro. Cara,
Assim, ó, bombou de engajamento. Mas eu percebi isso, porque, tipo assim, eu fazia 20 anos que eu não andava de bicicleta. E pra mim achar uma bicicleta no parque, eu não sabia que tinha que ter aplicativo. Sim. Então, tipo assim, eu comecei a gravar isso. Falei assim, gente, a minha tortura pra achar uma bicicleta. Na hora que eu achei a bicicleta, era uma bicicleta eletrônica. Então, tipo assim, eu penei com a bicicleta. Então, eu gravei tudo isso, mas fez só bum. Aí eu entendi que, tipo, se as pessoas querem ver o que é real. Por isso que a gente volta pra conversa do Big Brother, né? Por que Big Brother funciona? Eles não estão lá todos maquiados, todos enfeitados. Tá todo mundo normal, vivendo uma vida normal. E quanto mais vai indo pro final, mais as pessoas engajam. Porque daí que você vai ver mesmo a realidade, né? Até quando a pessoa entra, ela entra até já mais arrumadinha, cabelo cortado, né? Chega lá na terceira semana, tudo acabado. E gera mais ainda engajamento. Por quê? Porque aí você consegue ver. A pessoa chega num limite, num extremo emocional, e aí essas emoções afetam você, e aí você vai falar, não, mas isso aqui não são atores. Isso aqui são pessoas reais, e elas estão vivendo isso, e eu me identifico com isso, e aí ela começa a torcer pra um e pra outro. Então é tudo muito... Sem roteiro, né? Quando a gente começa a entender que rede social é isso, né, o problema é que a gente quer entrar na rede social achando que precisa ser perfeito. E aí, se você esperar pra ser perfeito, você vai começar muito tarde. E aí não vai engajar. O perfeito já não engaja mais, porque a gente tá vivendo hoje uma época de inteligência artificial que tudo é muito perfeito, com um clique. Então, robô engaja com robô? Não. Né? O ser humano pode até engajar com esses vídeos que são super bonitinhos e tal, mas vai chegar uma hora que vai saturar. Eu, na minha visão, na minha visão, acho que por exemplo, sabe, a Zara já tá criando fotos. Eu acho que a inteligência artificial é incrível, porém eu acho que não vai dar match em algumas coisas. Uma delas é isso que a gente já vê, que as pessoas estão fazendo um movimento de voltarem a quererem coisas passadas, mesmo na moda, assim, sabe? Porque tem mesmo um regresso, né? Aquela coisa de nostalgia. Autêntico. Mas eu queria fazer uma pergunta. Bora. Essa coisa, tá? A gente tem que fazer tudo muito real. Sim. Tudo muito real. Mas e aí, quando tem aquela profissional, vou dar um exemplo, uma médica ou uma pessoa que precisa passar uma autoridade pro conteúdo dela, porque ela é uma especialista em alguma coisa. Sim. Como que ela faz para ela conseguir passar essa autoridade e ter engajamento? E ao mesmo tempo conseguir passar essa naturalidade. Essa conexão, né? Essa conexão. Eu tenho muitas seguidoras médicas e tenho amigas que são médicas que criam conteúdo, que são minhas mentoradas. E essa é uma grande dificuldade, principalmente para esses setores. Quando o profissional ele é muito técnico e envolve realmente algo sério, que é a saúde, no caso, né? Ou leis, né? Ou coisas que são realmente sérias. E ele não consegue passar com uma forma natural essa mensagem. Porque a gente tem que pensar que todo conteúdo é uma mensagem. Uma mensagem que você passa. Você está ali passando, se comunicando, passando uma mensagem através dessa mídia, né? Desse conteúdo que você vai colocar ali. Essa mensagem, ela pode ser passada de várias maneiras, tá? Agora, a médica, ela quer atrair pacientes. Então, ela vai precisar falar de uma maneira que o paciente, ou que as pessoas, os leigos, consigam entender. Porque se ela for falada de uma forma técnica, que é geralmente os termos que eles usam, que são técnicos, que só eles entendem, ela vai atrair só outros médicos, certo? Então, uma pessoa, eu sou médica, eu quero passar a minha autoridade, não quero aparecer dançando, fazendo, né, ou aparecer a blogueirinha, mas eu quero passar essa mensagem para o meu público, de alerta, né, de cuidados, ensinando alguma coisa, ou inspirando de alguma maneira. Você tenta encontrar a maneira com que você conversaria com a pessoa que estivesse aqui na frente. Ela está aqui na sua frente e você precisa passar para ela essa mensagem. Por exemplo, uma das minhas amigas mentoradas, a Camila, que é oftalmologista especializada em plástica ocular. Quando ela começou comigo, a gente se conheceu por causa da escola da minha filha e depois viramos amigas e ela virou minha mentorada. Ela tinha zero experiência e assim, até vontade de criação de conteúdo, porque ela falou, não é pra mim, eu sou muito travada, não vou fazer. O primeiro vídeo dela foi um vídeo completamente engessado, tá lá ainda no perfil dela, né? Mas ela deixou lá e eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, isso aqui é treino, isso aqui é prática. Você não acordou hoje pensando, eu vou pegar o celular na mão e vou falar como se ele fosse a coisa mais natural do mundo, porque não é. Principalmente para a nossa geração, é ainda mais desafiador, porque a gente não cresceu se vendo. Os nossos filhos já cresceram se vendo, então falar no FaceTime, né, no WhatsApp, eles já
fala com muita naturalidade. A gente, quando tinha um vídeo, alguém queria falar com a gente se escondia. A gente se escondia, ficava com medo. Aí tem esse problema de você não estar acostumado a se ver, então você se acha estranha. A sua voz, você acha que a sua voz é muito ruim, né, porque você também não está acostumado a ouvir a sua voz. E essa dificuldade de você ter essa proximidade, né, com o device, com o equipamento. Eu falei, você vai ter que fazer. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. E aí eu ia ajustando ela, falando, olha, esses termos técnicos, evita. Troca essa palavra por aquela. E hoje a gente tem IA, né? ChatGPT, que pode ajudar você a fazer um roteiro que seja mais próximo de uma comunicação que você teria, né? Claro, se você fica ali lendo o roteiro, para mim soa falso. Mas isso é tudo gente, não existe nada que você não pratique e que você tenha vontade de aprender que você não vai aprender. É o tempo de dedicação que você vai colocar naquilo, a energia que você vai colocar naquilo e, principalmente, se você cria conteúdo com aquele ranço, com aquela coisa, tenho que criar, detesto criar conteúdo, tenho que criar, não vai dar certo. Vai sempre soar falso, vai sempre soar forçado. Você vai passar uma energia tão pesada para aquilo que você está bloqueando os canais que estariam todos abertos se você tivesse com uma boa energia, e eu acredito mais em energia, vou até falar aqui porque é uma coisa que eu amo. Eu também amo. Eu também gosto. Você bloqueia tudo. Porque você está jogando, você está usando a ferramenta que seria como se fosse a chave para você viver a vida que você deseja, você está bloqueando, porque você acha que aquilo é um saco fazer. Ao invés de enxergar isso aqui como uma grande oportunidade. Mas, Kelly, agora, tu deve ter uma pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, que eu acho que tu não tem esse problema, porque eu vejo que eu não sei se tu tem também, né, amiga, mas eu vejo que a Kelly, ela gosta dessa parte. Essas partes de construir é uma terapia. Eu chego lá de noite, eu monto, eu crio site, eu crio um aplicativo. Sim. Eu sou muito fácil com isso. Mas pra falar... Né? Então, aí eu sou o contrário. Vamos voltar. Tá? A pergunta que eu quero fazer. A parte da produção de conteúdo. Porque assim... Tem essa dificuldade da parte de criar o conteúdo, mas tem a segunda parte, que é produzir esse conteúdo. Editar, fazer a Kelly não tem essa dificuldade, por exemplo. Que ela gosta. Eu tenho essa dificuldade. Eu já não tenho tanta dificuldade para criar. Não, eu sou mais ok, sabe? Porém, na hora de produzir este conteúdo, eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito, muito crítica. Eu acho que nunca tá bom. Eu gosto muito de marketing. Então, tipo assim, se você me dá um site, eu vou desenvolver o site. Se você me dá um Instagram, eu vou montar... a parte técnica. Isso. O do behind the scenes, né? O por trás, dos bastidores. Dos bastidores. Você não gosta muito de aparecer. Então, eu acho interessante isso, a gente se conhecer. Porque quando a gente se conhece... E aí entra também como que eu desenvolvi esse método, né? A gente estava lá falando sobre... daí como você começou a monetizar, a gente não terminou dessa parte, mas, né? Mas enfim... vou voltar. E aí eu chego nessa parte de como que eu desenvolvi esse meu método. E aí para falar para vocês como que vocês podem fazer cada uma com... eu me conheço, eu sei que eu sou assim. Como que eu posso usar o que eu já sei de mim para poder ser constante e ter resultado. Então... Quando eu decidi fazer, eu ficava postergando, e aí chegou um momento que eu falei assim, não, peraí. Assim, na época eu estava com 34 anos, 35 anos, eu tenho uma filha pequena, eu não quero ficar dependendo do meu marido financeiramente, eu quero fazer algo pra mim. E esse negócio de criar conteúdo, de fazer isso, de ajudar outras mulheres, está sempre na minha cabeça. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Mas que eu tento, será que eu vou fazer aquilo? Não, tá sempre dentro isso. Seu, né? Eu sentia isso demais. Era bizarro, assim, sabe? Que eu, às vezes, andava de um quarto pro outro e eu ouvia uma vozinha. Não, você tem que fazer isso. Não é isso mesmo o teu propósito, numa questão maior. Mas você tem que fazer isso aqui agora. E eu falava, tá bom. Eu falava assim, tá bom. Eu já tava meio que pirando, né? Então eu falava, não, tá bom. Aí chegou um bendito dia que eu falei assim, peraí. Ou eu faço, ou eu vou pensar em outra coisa. E vai ser hoje. Eu peguei o celular. E pensa, né? Eu nunca tive vergonha de falar, eu sempre gravava stories, né? Morando aqui no Dubai, sempre fazia, mas nunca era como ensinando, era sempre falando da minha vida e tudo mais e tal. Falei, não, vai ser hoje que eu vou fazer. Aí eu peguei o celular, falei, hoje eu vou gravar 10 vídeos, eu gravei um. A minha voz não saía, meu primeiro Reels, falando, minha voz não saía, baixinha, gaguejava, ficava ruim, gravei uns 10, e eu falei, não importa, eu vou postar assim mesmo. Porque eu sei que se eu postar esse aqui, os outros vão ficar melhores. E eu vou fazer mais. Porque esse aqui, ele tá ruim, ele tá péssimo, mas eu vou postar esse aqui. Esse aqui é o importante para que eu possa fazer mais. E eu fiz, eu até posso mostrar pra vocês depois. Um que eu postei que eu falei assim, eu vou mostrar pra apagar o vídeo. Eu falei, não, vou deixar ele. Vou deixar, sim. Aí eu mostro pra vocês depois do primeiro vídeo, que foi um desastre, foi feio, ruim.
Mas graças àquele vídeo que eu realmente falei, não, agora é isso aqui que eu vou fazer. E aí fui fazendo outro, e outro, e outro, e outro. E fui criando. Ok, na época, eu cresci muito rápido no TikTok. Porque o Instagram tinha aquela história de que o Instagram vai morrer. Eu tô falando de 2020, 2021, tá? O Instagram vai morrer, não vai vir mais. E o TikTok tava bombando. E o TikTok era muito legal porque você postava qualquer vídeo e ele explodia de visualizações. Então, assim, eu crescia 10 mil seguidores no TikTok e 100 seguidores no Instagram. Eu acho que ainda é assim, né? E deixa eu te interromper, eu achei muita dúvida de mulheres que quer trabalhar e começar no TikTok. Sim. Pra monetizar, no Brasil é igual no exterior, que paga ou não? O Brasil paga, tá. O Brasil paga por visualização, mas não é a melhor maneira de monetizar. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar só uma parte sobre como monetizar, como que eu indicaria as mulheres hoje a monetizar. Seria interessante, porque isso é uma dúvida que todo mundo tem. Sim. Uhum. E é uma coisa que até eu mesmo já me perguntei, porque tipo assim, a gente não entende. Sim. Eu não sei nem mexer. E o TikTok é eu tenho do podcast e tenho o meu particular. Só que eu vejo que o meu particular dá mais repercussão do que o podcast. Então, tipo assim, por causa que eu faço muito corte. Não, mas é real também o podcast, mas é mais corte, né? Agora a outra é mais, igual, tipo assim, eu tô lá, mexo meus perfumes e posto. Vou viajar, posto. Coisas. Sim. É porque cada rede social tem o seu formato de conteúdo também, né? A gente não pode esquecer. Então, assim, podcast é YouTube, né? Podcast é YouTube, se você for pensar. Não, eu tenho YouTube. E também o YouTube é muito bom pra se igual tipo assim, eu não gosto da Mayra Card no Instagram, mas o TikTok dela é diferente. Sim, muito claro, bom. Claro. E tipo assim, tem conteúdo e é real. É igual você falou, a gente conecta com as pessoas porque ela mostra ali a dor real. Sim. Até ela falou que vai excluir o Instagram porque não faz sentido pra ela. Mas é uma coisa interessante se você pudesse fazer uma pauta assim. Sim, claro, com certeza. E aí comecei no TikTok, assim, fui mesmo com tudo no TikTok e cresci muito rápido, tipo, uns 200 mil seguidores bem rápido. E eu comecei a monetizar ali, no TikTok. Então, assim, eu tinha o perfil do Instagram, só que eu não levava também o Instagram tão a sério quanto eu levava o TikTok, né? Porque é um conteúdo diferente, querendo ou não. Claro, dá pra postar o mesmo conteúdo nos dois? Dá, mas não é o ideal. E eu tava focada no TikTok, tava gostando dali, tava tudo certo. E aí comecei a monetizar ali, comecei a fazer mentorias e comecei a fazer, fiz um curso, então o Poder do TikTok, meu primeiro curso, que era realmente poderosíssimo, né? Você postava, tinha entrega, então um conteúdo orgânico maravilhoso. E aí em 2023, eu fiquei pensando, falei, gente, não é possível que eu não cresça no Instagram, não é possível que eu cresça no TikTok e não cresça no Instagram, meu conteúdo é bom. Só que aí tinha esse problema, que muita gente tem que é o pós-produção, o conteúdo super elaborado, né? Eu, como mãe de uma criança pequena, tendo todas as minhas tarefas de mãe, já tendo uma empresa digital, 2, na verdade, né? Aí depois meu marido veio e se juntou a mim. Então, assim, quando eu comecei a crescer, eu falei, não, eu vou precisar de um sócio. E ele, essa empreitada que ele estava ali, não estava indo pra frente, ele falou, não, então vamos se juntar e a gente vai ver. Aí a parte criativa é comigo e a parte financeira, de negócio, de estratégia dele. E eu falei, bom, eu tenho que crescer no Instagram. E isso foi final de 2023. E olha que é muito engraçado isso, né? O dia que eu decidi, no outro dia, acordei, recebi uma mensagem que a minha conta tinha sido excluída. Do Instagram? Do Instagram. E tu já tinha um número assim razoável? Eu tinha 17 mil seguidores. Mas já era. Nossa! Mas assim, ótimo, né? Nossa, pra mim é muita coisa, gente. Na época, pra mim, eu olhava e falava, porque ficou estagnado, né? Por esse tempo ficou muito, assim, estagnado por muito tempo. Claro, eu não colocava energia suficiente, não colocava o trabalho necessário que precisa pra crescer uma conta. Mas, enfim, eu decidi e falei assim, gente, que loucura isso. O universo tá me testando. Ele quer saber se eu quero de verdade isso. Eu falei, quero, eu sou decidida, eu vou fazer. Eu só olhei assim meu celular e falei, é claro que eu vou continuar. É óbvio que eu vou continuar. Eu sei que você tá me testando. Aí eu criei uma conta do zero e apelei pra essa conta que já tinha 17 mil seguidores pra ela ser, né? Porque não tinha feito nenhuma. Acho que algumas pessoas estavam denunciando a conta, porque acontece isso também, tá? Tem de tudo. Então, assim, algumas pessoas denunciam e aí eles podem banir. Ou às vezes é um bug, né? Acontece. Baniram, eu apelei, eles restituíram a conta, mas estava com engajamento assim, tipo, era bizarro, muito ruim, muito baixo. Aí o que eu parei e falei assim, não, peraí, eu quero crescer, e para crescer eu preciso encontrar uma maneira que
caiba na minha rotina. Porque eu sou mãe, eu tenho, né? Não tenho. Se eu quiser parar para criar conteúdo, eu nunca vou criar conteúdo. Não esse vou é o ponto. criar conteúdo. Porque não cabe na minha rotina. Eu não tenho 3 horas para fazer cabelo, maquiagem, roteiro, lembrar do roteiro. E essa eu tô falando da parte de gravar. Porque daí a parte de edição, quando você não tem tempo, leva muito tempo. Muito. Oh, não tenho tempo, não tenho equipe. E hoje, até hoje não tenho equipe. Tudo que eu posto sou eu que faço. Então eu posto todo o meu conteúdo 3, 4 vezes por dia, sou eu que posto. Sou eu que crio. Então, e eu queria continuar assim. Quero, né? Porque na minha cabeça não faz nenhum sentido eu ensinar a criação de conteúdo tendo uma equipe gigante por trás. E o que eu vou ensinar para essas pessoas? Né? Não faz nenhum sentido. Então eu sou a prova viva que você pode ser mãe, você pode ter negócios, você pode ter a tua vida cheia e ainda assim ser constante. Mas aí eu precisei parar e analisar. Então, bom, eu preciso que eu criar de um jeito que caiba na minha rotina, que eu goste, porque esses vídeos muito elaborados, muito cheios de edições e transições, não era uma coisa que eu gostava. Eu não curtia nem consumir e muito menos eu fazer e aparecer. Porque a gente tem que lembrar também que essas edições e estudo muito mirabolante era muito legal pré-TikTok. Uhum. Quando os aplicativos de edições, eles começaram a sair. Então tudo era muito novidade. Depois meio que foi ficando uma coisa que todo mundo usa e as pessoas exageram. E aí é muito efeito para pouca mensagem. E eu queria focar na mensagem, que eu sei que é o mais importante. Porque você pode ter um vídeo super editado. Se a mensagem não é aquela que realmente vai bater emocionalmente com o teu público, ele vai passar. Não adianta. Então, assim, a beleza, a estética do vídeo é o menos importante nesse caso. O mais importante é sempre a mensagem, sempre o que você está passando naquele vídeo, né? Ou naquele conteúdo. E, então, para mim tinha que ser uma estética que eu gostasse, que coubesse na minha rotina e que servisse de fato para o meu público. E aí eu parei 2 semanas e fiz, assim, um mapa minucioso de quem era o meu público, de quem que eu queria atrair, como que eu podia ajudar essas pessoas. Então, o meu público era um reflexo meu, né? Mães, mulheres que têm a mesma dificuldade que eu, que precisavam ser constantes, precisavam crescer e monetizar no Instagram. Ou vender, que ela já fazia, né? Criar um negócio do zero, seja digital ou físico, ou já vender o que ela fazia, divulgar o serviço, o produto dela. E aí, depois dessas 2 semanas, eu cheguei com a ideia de criar um desafio do Reels. Porque o Reels, o formato do Reels, é o conteúdo que mais atrai seguidores novos. Então, vídeo curto, né? Só que como que eu ia postar todos os dias e ainda entregar algo que esse público precisasse? Então eu pensei, bom, eu vou criar aqui. Eu já tinha feito um desafio do Reels no começo desse perfil, que não tinha rolado. Por quê? Porque era um conteúdo que eu não estava gostando. Eu ensinava a fazer edições, coisinhas assim que não era muito interessante de fato pro meu público, né? Nesse segundo desafio, não. Eu foquei exatamente na dor, que é eu não sei o que postar. Então eu entregava para ela todos os dias uma ideia para ela postar. Eu falava para ela, olha, você pega um vídeo que você já tem na tua galeria, um vídeo que você já gravou aí, usa como fundo, bota esse título, esse gancho, né, que a gente chama essa headline, e usa esse áudio. Na época, o áudio em alta era muito poderoso, assim. Viralizava, né? Bastante. Porque ele vem do TikTok, né? Essa história de áudio em alta, né? O TikTok é um aplicativo, não sei se vocês sabiam, mas o TikTok se chamava Musical.ly. Então era um aplicativo, antes do TikTok... As crianças usavam, não era? Usavam para fazer dublagem. A enteada usava. Para fazer dancinha e dublagem. E aí o TikTok explodiu pelo algoritmo do TikTok, que é bem diferente do algoritmo do Instagram, que está querendo ainda chegar lá, mas não consegue, porque é muito difícil. O algoritmo do TikTok é muito interessante porque ele vai por preferência. Então é rede social não por quem você conhece, mas pelo assunto que você tem preferência. Eu percebo que ainda a gente assiste uma coisa e fica vindo muito de coisa Isso. igual. E agora o Reels é assim, né? No Instagram. Vocês sabem? Eu ia falar, porque eu tô percebendo isso no Instagram também. Tá vindo toda vez Então, uma tudo coisa. que você salva, tudo que você curte, o algoritmo nada mais já desmistificando, né? O que é esse algoritmo que as pessoas odeiam, né? Ele é uma inteligência artificial que analisa todo o teu comportamento na plataforma. Então, o vídeo que você para, que você assiste, o vídeo que você passa, as contas que você passa, as contas que você salva, que você começa a seguir, o que você busca, tudo é monitorado. E esse monitoramento cria uma curadoria, digamos assim, de conteúdo personalizado para a tua conta. Então, eu posso abrir o teu perfil agora. Vamos supor que a gente tem o mesmo interesse. A gente gosta de viagens. O teu feed, que vai aparecer para você no Reels, vai ser completamente diferente do meu. Porque talvez eu goste de viagem, mas as viagens mais para a Ásia, ou mais para Bali, ou mais para aquele lugar, e você já gosta mais da Europa, então vai aparecer mais coisas de lá. Então assim, temos o mesmo interesse, mas
porque ele identifica esse padrão de comportamento que você tem, ele entrega especial pra você. Então, nunca vai ser um igual ao outro, entendeu? Não, mas por exemplo, assim, eu e a Kelly, a gente cria o mesmo conteúdo. Eu viajei pra Europa, ela viajou pra Europa, a gente criou. Qual que o que ele analisa pra ele entregar? A entrega. Por exemplo, entregou primeiro o da Kelly, não o meu. O que ele analisa? Porque quando você posta, eu não sei quantos seguidores vocês têm. Eu tenho no EliteCast 4.800, mais ou menos. 5.000 que tinha. Que é ali que você posta? E no meu particular eu tenho 3.000. Tá. No aberto. Então, é uma conta pequena. No meu particular eu também acho que eu tenho beirando os 3.000. Mas no meu pessoal eu tenho 400. E o engajamento do meu pessoal, que é o fechado, é absurdo. Pro número de seguidores que eu tenho. Porque ele considera uma média, tá? É sempre uma média em relação ao que você posta, quantos seguidores você tem e qual é o engajamento dessas pessoas em relação ao teu conteúdo. Então, por que é muito mais difícil você engajar quando você cresce muito? Porque o Instagram, ele vai mostrar o teu conteúdo para 10, 20% só das pessoas que te seguem. Então, quanto mais você cresce, mais baixo é o teu engajamento, porque ele evita, digamos assim, entregar para muita gente. O intuito do Instagram, como negócio, é que os usuários criem conteúdo. Porque o Instagram não existiria, nenhum aplicativo existiria, se não tivesse criadores de conteúdo, certo? Então, assim, nós somos o motor que gira a empresa Instagram, né? Se todo mundo parar... Se todo mundo parar, não tem conteúdo para assistir, ninguém vai assistir, certo? Então, para incentivar esses usuários, que vocês lembram que uma época, que como eu uso o Instagram há muito tempo, já passei por todas as fases dele, uma época só engajava, só crescia quem já tinha muitos seguidores? Eu lembro disso. Tipo assim, lá pelos anos 2000, 2019, só quem tinha muito seguidor é que crescia. Os que tinham poucos, não. E aí, como veio o TikTok e disruptou isso, furou a bolha, e deixou com que pessoas que não fossem conhecidas pudessem viralizar no primeiro vídeo. Por quê? Porque o algoritmo entrega por preferência e não pelo histórico que você já tem. Eles tiveram que mudar também. Então agora ele incentiva conteúdo de criadores menores a crescerem. Porque aí ele sabe que esses criadores vão continuar. Ele vai motivar esse criador a continuar, né? Porque ninguém gosta de criar conteúdo e não crescer, né? Nossa, e eu percebi também, até a Rede Globo mesmo, ela tá fazendo no TikTok novelinha. Sim, claro. Aí eles começaram a fazer novelinha no TikTok. A novelinha é pequenininha, é boa, pra falar a verdade, eu assisti uma agora, acabou. Tipo dorama. Tipo dorama, 23 capítulos. E tipo assim, dá bilhões de seguidores, visualização. Tinha uma história dessa, agora entrando pra esse assunto aí da TV indo para as redes sociais, né? Porque é óbvio, né? Onde está a atenção hoje. Tinha uma empresa que só fazia esses tipos de novelinhas. E aí, eu não sei, assim, você tinha que pagar, né? Mas era pouquíssimo, assim, mas tinha essa novelinha. E era, tipo, bem coisa mexicana, assim, sabe? Aquele estilo bem mexicano, bem dramático, bem cheio de polêmica, que chamava muita atenção. E aí depois eles perceberam que tem um negócio que parece uns livros, vocês já viram? Eu não uso muito. Não. É muito raro eu entrar no Facebook, mas às vezes quando eu entro, é uma história, daí tu começa a ler, eu li. nunca mais tu para. Não, mas ele vai entrando, TikTok, né? eu gostei da novelinha, e aí eu vi que ela viu, a Globo viu que deu repercussão. Claro, fizeram um teste. Né? Tá já nas quinta novelinha, tipo assim, tá dando muito. Mas claro. E aí aconteceu, tem gente normal, igual nós, que tá fazendo a própria novelinha. Da minha tia, a filha dela, desde pequena, trabalha no SBT, nessas coisas. Eu falei pra ela, começa a fazer essas novelinhas no TikTok. Sim. Porque, tipo assim, tá tendo muito novelinha. E aí, tipo assim, 3 amigas faz a novelinha ali. Aí vem o marido, faz junto. Eu vou te contar. É conteúdo, né? É conteúdo. Só que daí é um conteúdo mais elaborado. Mais elaborado, assim, Mas tá tendo muito coisa diferente, Mas a gente não voltou quando tu começou a monetizar no Instagram. Aí eu monetizei lá, né? Aí depois eu decidi que eu ia crescer o Instagram. E deu certo. Esses 30 dias de Reels deu certo. Por que deu certo? Porque eu comecei a ser constante. Então o Instagram ele vai valorizar sim a tua conta quando você é constante. Então se você para de criar, você por exemplo, constante não quer dizer todos os dias. Obviamente quanto mais você posta, mais chances você tem daquele conteúdo dar muito certo, né? Só que o algoritmo ele também analisa o teu comportamento como criador de conteúdo. Então, se você é aquela pessoa que posta uma semana, passa 2 semanas sem postar, dificilmente o teu perfil vai crescer. A não ser que o teu conteúdo seja aquele conteúdo assim estratosférico, que você entenda tão bem, assim, tipo o MrBeast, né?
de criação de conteúdo, de ganchos e de criar uma coisa mirabolante, mas isso aí não faz parte da nossa rotina, da nossa realidade, né? A gente tá aqui para gerar um negócio, para divulgar o nosso negócio. Então, deu certo porque ele entendeu que eu estava levando a sério, não estava mais parando de criar conteúdo. Desde então, também nunca mais deixei de postar, acho que foi um dia só. Foi agora, um dia que eu não postei. Também nem sei por que não postei, mas não postei. Mas geralmente, quantas vezes por dia que você posta? Eu posto umas 2, 3 vezes por dia, 4 às vezes. E é estratégico, assim, por exemplo? Tem um objetivo, sempre tem um objetivo, né? Mas... Voltando lá, posso? Só voltar atrás de como eu ressuscitei a minha... Eu digo assim, eu ressuscitei o meu perfil do Instagram, porque ele estava morrendo. Então, assim, as métricas, elas saíram só lá embaixo, assim. Eu tinha 17 mil seguidores, eu só ia perdendo todos os dias, né? Claro, eu não estava colocando nada pra fora. As pessoas iam lá, olhavam o perfil, nem sei que é essa louca que eu tô seguindo, vou deixar de seguir. E tava morrendo. E aí, depois desses 30 dias de conteúdo, que era um jeito muito simples de postar, muito fácil, todos os dias eu entregava algo, as pessoas começaram a testar no perfil delas e falando, não, dá certo mesmo, esse formato de conteúdo dá certo, eu vou postar. E ela tinha resultado e ela queria mais, e ela ficava no meu perfil e ia começar a seguir. Então, assim, até o 10º dia do desafio do Reels, não aconteceu nada. Só as métricas começaram a melhorar, então eu não ganhei nenhum seguidor. No 11º, que aí eu comecei, os vídeos que eu postei lá no comecinho, o primeiro e o segundo vídeo começaram a viralizar. Aí ele viralizou assim, uma coisa absurda, 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações, e aí trouxe muito seguidor. Aí de 17 eu passei pra 40, no final dos 30 dias. Então assim, imagina. Caraca. 40 mil seguidores orgânicos, né? Porque eu nunca investi em tráfego. Esse ano que a gente vai precisar investir em tráfego para escalar, mas para venda, não para crescimento. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei assim, uau, funciona e o Instagram tá mais vivo do que nunca. Agora eu não vou parar mais, nunca mais paro. Então, eu até mandei pra Josi um dia, da métrica lá do Instagram. Tipo assim, tava dando 64 mil visualização. E aí, tipo assim, eu parei de postar, caiu lá embaixo. Agora tá 19, mas eu falei assim, meu... É porque quando você vai perceber assim, ó, você tá postando, né? E aí você tem uma média. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 visualizações, sei lá. Chega a 5, mas não passa daquilo. Quando você tem um que fura a bolha... O certo é você continuar postando, analisar aquele vídeo e falar o que teve nesse vídeo aqui, foi o assunto que eu falei, foi a maneira como eu abordei, foi o gancho que eu usei, o que aconteceu aqui nesse vídeo que eu posso replicar para o próximo. Eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu, que quando acontece com alguém que tu conhece, daí, né, eu tenho um primo meu que ele tinha em torno de uns 10 mil seguidores. E ele era empresário e tudo mais, só que ele gosta muito de esporte, de saúde e tudo mais. E aí ele postava sempre, falava coisas motivacionais, assim, sempre. Sim. Ok. Aí ele vendeu o negócio dele, se mudou, foi morar na praia, aquela coisa toda. E um dia ele postou um vídeo, tem pouco tempo isso, gente, acho que tem uns 3 meses. Ele postou um vídeo, viralizou o vídeo dele e ele tá com 360 e poucos mil seguidores. Ele tinha 10. Por causa daquele vídeo, eu não sei, deu quantos milhões de visualizações e agora tu olha os vídeos dele, todos assim. Sim. E aí eu fico assim, caraca, porque, tipo, é o meu primo, eu cresci. Sim. E aí eu fico, sabe? Então, realmente, se um furar a bolha... explode. Aí, geralmente, o que acontece? Ele fura... Por que o desafio dá certo? E por que eu falo para as pessoas, façam o desafio? Porque ele te tira da zona de conforto, né? Ele te deixa com aquela seriedade que a criação de conteúdo para quem quer vender, quem quer trabalhar, precisa ter. Porque se você levar como um hobby, ele vai te dar resultado de hobby, né? Que é assim, legal, isso aí que tu falou. A dopaminazinha ali que eu tô tendo, eu tô postando, mas esse resultado. Vou anotar essa frase, eu tenho uma caneta. Isso aí já vou deixar no... vou deixar. Mas é verdade, né? Então, se você não priorizar e se você não levar como um trabalho, não vai te dar resultado de trabalho. Não tem como, não é impossível. É física, né? Não tem como. Mas isso aí é uma coisa interessante que ela falou. Essa semana mesmo, meu marido ainda brincou comigo. Falou assim, eu não sei o que eu falei pra ele do podcast. Ele falou assim, olha, foca porque é uma coisa que vai te dar, porque em Dubai é uma coisa boa. Ele falou assim pra mim. E aí eu peguei e falei pra ele, ele falava pra mim antes assim, isso é só um hobby pra você distrair tua cabeça. Na cabeça dele, na cabeça dele era isso pra mim. Tipo assim, vai brincar. Tipo assim, era um brinquedo. Aí eu falei, pra me distrair. Aí eu falei assim, não, mas você não tá entendendo. Eu vejo podcast com uma coisa boa. Tipo assim, eu falava pra ele, mas ele não entendia. Aí agora essa semana ele já mudou. Eu falei, olha pra você ver como é que é as coisas. Mas assim, isso. Rapidinho. E assim, às vezes você não vai ter esse apoio, né? Eu acho que, não sei se você tem, acho que você tem. Eu tenho, né? Graças a Deus. Graças a Deus nós temos aqui. Então, dá até pra considerar que é uma sorte, né? Super. Porque tem muitos homens que não apoiam, que até julgam. Então, assim, quando eu começava,
eu ficava com muita vergonha de gravar na frente do meu marido. Eu ficava com receio. Tem até uns videozinhos meus falando assim, para de ficar me olhando. Eu tenho um vídeo, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um vídeo que eu fiz o meu marido orar e eu gravar, porque as pessoas me perguntavam como é que era, né? Eu falei assim, você vai orar e eu vou gravar. Ele, não grava meu rosto que eu tenho vergonha. E eu falei, não, tudo bem, pode ser, eu gravo bonitinho. E ele deixou. Ele deixou de postar? Deixou. Arrasou. Mas ele falou, pode gravar, eu tenho. Mas o vídeo ficou tão ruim, porque tipo assim, dava pra postar na época, sim, assim, mas 5 anos atrás. Nossa, mas eu sou uma pessoa que assistiria, porque eu tenho curiosidade. Não, mas aí é que tá, né? A gente acha que o que a gente vive não é interessante, mas é sim. E aí vem a parte do como que eu desbloqueei essa criação de conteúdo. Como é que eu consegui postar por 30 dias? Óbvio que a primeira vez que eu postei por 30 dias seguidos, antes não postava, né? Então, lembrando, não tenho equipe, faço tudo sozinha, tenho filho, não tem ninguém me ajudando em casa, não tenho babá, nada. Então, assim, pra quem é mãe, nós somos uma eterna CLTs até os filhos saírem de casa. Porque 8 horas da manhã você tem que levar na escola, 4 da tarde, teu dia acabou. Fez, não fez, minha filha, se vira, né? Então, esse aí que tempo que você tem. E às vezes, os imprevistos das mulheres, né? A criança fica doente, você fica doente. Então, eu não posso depender de estar num dia lindo, maravilhoso, perfeito, para poder criar conteúdo. Então, eu tenho que encontrar uma maneira que caiba na minha rotina. E aí que eu falei, não, eu vou começar a documentar tudo que eu fizer, tudo que eu fizer. Então, eu falo, crie menos, documente mais. Porque você tá sempre com isso aqui nas mãos. Sempre. É 24 horas, praticamente. Então, eu tô trabalhando, eu tenho um tripé, ele tá me gravando. Por quê? Porque eu quero passar. A mensagem que você passa, eu tudo vi comunica, né? Essa semana você estava cozinhando, né? Eu achei muito também. legal. Porque daí você tem, assim, tô com isso aqui sempre na mão. Tô em todos os lugares. Tem um tripé, eu coloco ali, tô trabalhando, tô gravando vídeo, tô dando aula. O conteúdo foi perfeito essa semana que você gravou, que você estava fazendo reunião. É uma coisa de mas foi ideia da minha amiga que foi na palestra dela. Dá certo pra pôr no Rios, porque é muito bom. Foi ideia da Ju, que foi na palestra dela, e ela começou a fazer os 30 dias. Ela tá fazendo todos os dias. Todo dia. É isso. E aí a gente tava na reunião e ela, vamos gravar isso aqui. Sim. E foi super legal, né? É, muito legal. Eu gostei. Podia ter postado lá no Rios. Então aí foi que destravei esse método, né? Porque eu falei, não, precisa caber na minha vida. E aí, como eu vi resultado, e como tantas outras pessoas tiveram resultado e começaram a me mandar, eu falei, gente, é isso aqui. É a criação de conteúdo. Aí eu denominei isso como criação de conteúdo descomplicado. Porque, na verdade, criar conteúdo, ele pode ser descomplicado. Só que a gente foi ensinado, ou muita gente fala que precisa ser assim, precisa ser assado, precisa daquele jeito. Só que essas pessoas que estão falando não têm a mesma rotina que eu. É verdade. Não vivem a mesma vida que eu. Então, a gente precisa filtrar muito. O que serve pra mim? Ok, essa pessoa tá falando isso. Acordar 3 horas da manhã, fazer o cold plunge. Cabe pra mim? É isso que eu quero pra mim? Não, não é. Quem tá falando? É um homem sem filho, que mora não sei aonde, que começa a trabalhar 11 horas da manhã, não tem filho pra levar pra escola, não tem criança doente. Não. Então, eu preciso... Aí foi aí que eu encontrei meu grupo também, né? Porque essas mulheres, eu acho que elas estavam um pouco carentes também de uma pessoa mais real falando o que elas sentem. E que dá pra fazer. Então foi aí que surgiu o Grow, né? Eu chamei de Grow porque é crescimento absurdo, e foi. E depois ali nunca mais parei de postar, porque eu entendi que criação de conteúdo realmente pode ser leve, pode ser tranquila. Eu tava amando os meus vídeos, porque a estética era alinhada com aquilo que eu gostava, e é fácil de ser consumido. E não posso esquecer de falar uma coisa. Quando eu tava nesse limbo ali, né, de eu quero voltar a criar conteúdo, quero criar conteúdo pro Instagram, quero crescer no Instagram, eu assisti um vídeo do Cabe. Não sei se vocês conhecem o Cabe, aquele que faz assim. Não conheço. Aquele, ele é italiano, ele é moreno, e ele faz assim com... Vou mostrar pra vocês. Tá, depois me mostra, eu não conheço. Ele é um vídeo estilo Charlie Chaplin, que é mudo, não fala. Mas ele se comunica com... E é a linguagem universal, né? Então ele meio que pega um vídeo lá de as pessoas fazendo coisas bizarras e ele faz tipo uma reação àquele vídeo. E ele se tornou um sucesso. Ele é a pessoa mais seguida no TikTok já há muito tempo. Eu acho que eu sei quem é ele. Eu não sei quem é ele. Ele é muito... Tá. Ele é fantástico. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem patrocínio da Nike ou da Boss, do Hugo Boss. Eu sei quem é. Eu queria fazer uma pergunta pra ela, Pode fazer. que eu acho que vai ser interessante. E eu quero que você fale um pouquinho pra nós terminar sobre o teu método. O que você acha que as mulheres mais erram quando tá nessa busca? De criação de conteúdo, de entrar na internet. Primeiro, o perfeccionismo. Elas acham que precisa ter tudo perfeito, que a vida delas não é interessante, que elas não têm um assunto interessante pra falar. Esse é o primeiro erro. O segundo é levar como hobby, né? Assim, você pode começar do teu jeito, ou, não vou levar tão a sério assim, porque não tem nenhuma garantia. Beleza, tudo bem. Mas saiba que, enquanto você estiver levando como dá,
também o resultado vai ser como der, né? Não é a loteria, vai ser muito difícil você acertar essa loteria do vou viralizar, eu vou crescer estratosfericamente se eu não estiver levando isso a sério. E deixa eu te falar uma coisa pra você, conta pra nós um pouquinho como é que funciona o teu método, como é que você pode estar oferecendo para nossas seguidoras. Sim, então, o Grow, ele veio justamente para suprir essa lacuna de criação de conteúdo bizarra que oferecem pra gente. Então, eu validei esse método com tantos milhares de seguidores, agora a gente está batendo 560 mil seguidores, então foi incrível, tudo orgânico, tudo aplicando o meu método e assim, postando de uma forma descomplicada, então eu não paro horas para gravar um vídeo. Claro que hoje eu tenho mais habilidade, então se eu quiser gravar um vídeo eu posso gravar muito facilmente, mas a grande maioria dos meus vídeos, aqueles que realmente viralizam, que dão muito certo, são esses vídeos curtos, pequenos, que tem um texto forte e que a pessoa assiste várias vezes, é por isso que ele dá certo também, tá? E a mensagem é o mais importante, então eu ensino exatamente tudo como você fazer. Então é esse estilo de vídeo, o B-roll que eu chamo, né? Que é o vídeo que você grava, que você bota o texto em cima. O B-roll narrado, então assim, eu não tenho tempo para aparecer hoje na frente da câmera, mas eu tenho um monte de vídeos na minha galeria. Eu vou narrar esse vídeo, tá? Eu posso mostrar um dia comigo, os bastidores, contar uma história, mostrando os videozinhos. Então esses vídeos precisam estar alinhados com a tua estética, com a mensagem que você quer passar. Como por exemplo, você falou, eu estava fazendo a reunião e ela me gravou e deu muito certo. Sim, porque faz parte do teu contexto, da tua vida, né? Então, obviamente que se eu quero criar um tema de mar e eu moro no campo, não vai dar certo, né? Ou quero fazer, sei lá, a executiva, mas eu tenho uma vida, né, que é dona de casa. Também não vai dar certo. Alinhado com aquilo que você já vive, documenta, cria essas pastas e usa esse material. E aí, nesse método que você faz, você dá consultoria? Como é que funciona? Não, ele é completamente gravado, a pessoa tem acesso vitalício para sempre. Tá. Ela acessa, ela assiste as aulas e o que eu falo para ela é, vai fazendo. Começa. Porque não vai... Os primeiros você não vai gostar. E talvez os primeiros não vão ter resultado. Mas é ali pelo 11º, 12º que você vai pegando a mão, pegando o jeito, gostando, porque você vai ter resultado que você vai destravar. Já quero fazer esse método. Né? Bora fazer, Não, então. total, né? Let's grow. Total, eu quero uma mentoria também. Sim, eu quero... Vamos fazer tudo. Bom, Dani... desculpa. Dani, deixa eu só... Nós tá terminando aqui, me conta um pouquinho. Você tem plano aqui pra Dubai, pra vir pra cá? Eu amo Dubai, a gente vem todos os anos. Minha filha nasceu aqui, ela é uma dubaiana, literalmente. Ela ama, ela fica perguntando, eu quero morar aqui. Ai, que linda. Mas por enquanto não, por enquanto estamos no Brasil. Mas quem sabe? Quem sabe no próximo podcast eu não estarei morando aqui já, não? Viu? De volta a Dubai. Já será muito... Vamos te receber no aeroporto. Não, já vou começar a pensar nos projetos. Pode me incluir, eu quero, eu topo. Eu adoro. Dani, muito obrigada, foi um prazer. A gente vai te esperar de volta. É porque, uma hora não foi nada, né? Que é, 10 horas. Não, aqui é papo pra 10 horas. Adorei. Foi muito legal. Obrigada. Criação de conteúdo descomplicado. É isso que eu faço e o meu propósito de vida é ajudar quem precisa a usar, e quiser, né? Precisa e quiser a usar o Instagram como ferramenta de prosperidade para a vida. Porque é uma ferramenta gratuita, a gente não pode horrorizar aquilo que pode ser de tantos sonhos, benefícios para nossa vida. É isso aí. Maravilhoso. Obrigada. Até o próximo podcast. Próximo podcast a gente tá aqui de novo.